mais uma aula do curso de cálculo numérico com programação em Python. Então, nessa aula de hoje, eu vou mostrar para vocês o método da secante no Replit, usando o Python, né? Então, vamos lá começar? E aí, pessoal, na aula então agora no Replit, a gente vai ter que montar o método da secante. O método da secante, ele precisa daquela pequena equação, né? Então, eu vou começar escrevendo ela. Ela é da seguinte maneira. Independente da função, né? Então vamos começar com ela. Xk mais 1 vai ser igual a xk menos a função, né? Vamos colocar assim, que vai depender de xk. Isso tudo vezes a diferença entre xk menos 1 e então vamos dar um espaço e xk. Isso tudo dividido pela diferença entre as duas funções de xk menos 1 e a nossa função aplicada em xk. Deixa eu ver se está tudo certo. Xk, função em xk, xk menos 1 menos xk, função de xk menos 1, menos a função em xk. Bem, tudo certo. Essa vai ser a nossa equação para fazer, né? O método. E aí a gente vai precisar definir essas nossas funções aqui, nossos xk e xk menos 1. Então vamos começar. Eu vou fazer assim, definir a função fest de x, ela vai depender só de x, né? Ela tem que retornar um valor de... Vamos pegar esse primeiro exemplo aqui. Então vai ficar x ao cubo menos x menos 1. Para esses valores, a gente vai ter que o x0 vai ser igual a 0 e o x1 vai ser igual a 1. 0,5, desculpa. Para ficar menos bagunçado esses valores aqui embaixo, então eu vou mudar isso aqui. O xk mais 1 eu vou começar a chamar de x só. O xk eu vou chamar de x1, porque ele é o atual, né? Então, x1. O xk menos 1 eu vou chamar de x0. E assim vai ficar mais fácil a nossa notação. Então, bora lá. Se a gente rodar esse programa, a gente vai ter um x0, um x1 e um x2. Esses valores já vão nos dar um valor que teria que ser mais próximo da raiz, né? Mas a gente não sabe quão próximo ele vai estar. Então a gente pode colocar ele dentro de um loop. Eu vou usar o loop while. Nesse loop while eu vou falar que o erro que a gente vai ter, que eu vou usar nesse aqui, o erro relativo, que ele vai ter que ser, enquanto ele for maior ou igual que o nosso critério de parada, vou colocar que o nosso critério de parada vai ser 0,01%, como a gente está usando o erro relativo, então o nosso erro máximo seria o erro de 100%, né? Talvez até mais, mas não faz muita diferença. O nosso critério de parada ele vai ser igual a 0,01%, e a partir daqui a gente já está fazendo o nosso loop rodar. Só que se a gente rodar agora, ele vai nos retornar infinitos valores de x, né? Porque o erro não está sendo mudado dentro do nosso loop, então o erro está sempre sendo maior que o critério de parada. A gente pode arrumar isso fazendo da seguinte maneira, fazendo com que o erro seja o absoluto de o módulo de o valor de x, assim, valor de x atual menos o valor de x anterior, então o x menos o x1, dividido pelo x atual vezes 100. Dessa forma a gente tem o nosso erro relativo, né? Que utiliza o valor, o módulo dessa diferença aqui. Agora a gente tem outro problema. Se a gente faz o nosso loop rodar, ele vai continuar sendo infinito, porque os valores de x, x1 e x0 eles nunca mudam, então o nosso erro não muda também.
Agora a gente tem como calcular ele novamente, só que ele não está mudando. Então o que a gente vai fazer? A gente vai fazer com que o nosso x0, x1 e x eles se modifiquem o tempo todo. Como é que a gente pode fazer isso? Como a gente vai ter o x0 e o x1 gerando x2 e o x1 e x2 gerando x3, a gente pode fazer da seguinte maneira. A gente pode assumir, então, que o valor de x0 ele vai assumir agora o valor de x1. Então, ele está pulando um número, né? E o valor de x2 de x1 ele vai assumir o valor de x2. Só que o nosso x2 aqui ele se chama x. Dessa maneira, eu acredito que a gente já tem maneira suficiente de resolver o nosso método da secante. Então vamos printar aqui o valor de x, pode ser x1 e de, eu acho que só de x1 tá bom. Na verdade, vamos colocar mais uma coisa, vamos colocar um contador. O que esse contador vai nos dizer? Ele vai nos falar quantas vezes o nosso loop rodou. Então a gente vai colocar aqui um mais igual a 1. Toda vez que o nosso loop rodar, o n acrescenta 1, né? E aí a gente vai saber quantas vezes ele foi rodado. Vamos rodar aqui. A gente viu que ele está valendo 26, então se a gente precisou de 26 mais 1, né? Porque começou no zero. Então foram necessárias 27 iterações para chegar nesse valor, com critério de parada de 0,01%. Mas o que esse valor significa? Bem, vamos fazer o gráfico então. Vamos pegar essa função aqui e fazer o gráfico dela para vocês verem. Vamos definir, ela já está definida aqui para a gente, né? Então o que a gente vai precisar fazer? A gente vai precisar chamar uma biblioteca para fazer os nossos intervalos de x. Então vou chamar NumPy. Vamos começar então. Nosso x, vou colocar xn, pode ser igual a um linspace entre -2 e 2. Eu acredito que aqui já tem intervalo suficiente para pegar o nosso valor, né? Porque o nosso valor, nossa raiz é 1.34, nossas iniciativas são 0 e 0.5, então ele está pegando tudo. Além disso, a gente vai precisar do nosso y para colocar o nosso, para o nosso x ter o nosso y e poder colocar isso dentro de um gráfico. Como isso aqui é um array, a gente já pode jogar isso aqui direto. Então vai ser, como é que tá ali? F este de x anos. Dessa forma a gente já tem um y anos com um array do tamanho de x anos. Mas agora ele assume todos os valores que a função assume, né? E a gente pode plotar isso já. Então a gente vai importar mais uma biblioteca, que vai ser a matplotlib.pyplot plt, para dar uma simplificada, né? Vamos lá então. O que a gente vai precisar plotar? A gente vai plotar apenas o nosso x anos e o nosso y anos. Eu vou colocar eles aqui da seguinte maneira. Eu vou colocar eles como sendo uma reta vermelha. Aí vocês escolham a cor. Pode ser verde, pode ser azul, amarela, branca. Acho que branco não é interessante, né? E eu vou colocar uma legenda aqui. Label. Vou chamá-la de analítica. Porque é a curva que a gente tem realmente, é a função que a gente realmente está estudando. Além disso, eu vou pedir para plotar a linha horizontal, então a x-line, que é a linha que passa no zero, é o eixo x, né? Vou colocar o plt.legend para mostrar a nossa label. E eu vou colocar para mostrar a nossa figura. O que a gente está mostrando aqui então no nosso gráfico vai ser apenas a nossa função e o intervalo que a gente pegou aqui de -2 e 2, né? Então vamos lá. -2 e 2. A gente está pegando então uma das raízes, dá para ver bem que
onde passa no zero, e a gente pode notar que é aproximadamente na nossa raiz, na nossa raiz calculada, né? O que mais que a gente pode fazer? A gente vai pegar, então, eu vou fazer uma lista com esses dois valores aqui, para a gente poder plotar ele no gráfico e ver o que acontece, né? Ficar melhor, ver melhor como é o método da secante. Então, como é que ele vai funcionar? A gente pode fazer da seguinte maneira: a gente vai colocar x para o gráfico, né? Que vai ser igual ao nosso x0 e o nosso x1. Vamos ver. Eu acredito que só isso seja o suficiente. Então, isso aqui ela já tem dois valores. Agora a gente vai precisar fazer um y gráfico do gráfico. Eu vou colocar aqui embaixo. Então, o nosso y do gráfico, y_graph, vai ser igual a y f_est, né, do nosso x_graph. Só que eu acredito que fazer assim, como isso aqui é uma lista, ele não vai funcionar. Então, a gente vai precisar fazer um loop for em x_graph. Aí ele vai fazer isso aqui. Vou trocar isso aqui por i. Vamos criar uma lista y_graph. E eu acho que assim a gente vai obter todos esses valores aqui, os valores correspondentes. Então, onde x0 e x1 passa e onde é que eles estão na função. E a gente pode plotar isso. Então, plt.plot. Vamos colocar o nosso x_graph. E o y_graph. A gente pode colocar eles como sendo bolinhas amarelas. Triângulos amarelos. Então, y é para yellow, isso aqui é para fazer um triângulozinho. E eu acho que agora já dá para fazer. Vamos colocar uma legenda para eles também, que vai ser pontos S, pontos de secante, né? Acho que dá para entender. Vamos lá, vamos rodar de novo. E o que é que vai estar acontecendo aqui então? Tá tendo um problema, tem que ter a mesma dimensão, mas os valores estão sendo diferentes. Então a gente está tendo um pequeno problema aqui. O problema deve ser isso aqui, né? Porque não era para ser igual, ele deveria ser... Não. Aqui em cima. Aqui em cima ele não deve ser igual, ele tem que ser como é uma lista, né? Ponto append. Dessa forma, nosso y_gráfico agora eu acho que vai dar certo. Vamos apagar isso aqui, tá feio. Vamos esperar. E tá aí a nossa função. Então, o que ela tá acontecendo nela? Vou dar um zoom aqui para vocês, para ficar mais perto, né? A gente tem dois pontos. Esses dois pontos tem uma boa distância entre eles e a gente consegue fazer uma interpolação para conseguir uma reta. O que a gente vai fazer então? O que o método da secante faz então? Ele faz o seguinte. Ele pega esses dois pontos, traça uma reta. Então ele vai traçar uma reta por volta desse lugar aqui. Vai pegar esse ponto em que a reta traçada pelos dois pontos cruza o eixo x e vai usar esse valor como um novo x para ver se a gente está chegando perto da nossa raiz. O problema dessa função aqui, e aí é exclusivamente dessa função, é que a gente vai ter pontos que vão divergir muito. Então vamos pegar esses pontos que a gente calculou aqui no nosso método e tentar botar eles no gráfico. Como é que a gente pode fazer? A gente pode fazer assim. Vou colocar uma legenda aqui, né? Falar que esse é o nosso método da secante. E a gente pode colocar aqui que a gente vai pegar pontos para o gráfico. Quais serão os pontos para o gráfico, então? A gente já tem dois, x0 e x1, e então a gente vai querer adicionar sempre o x. Você percebe que enquanto o loop está na primeira vez aqui, o x ainda não mudou, então a gente pode colocar aqui embaixo que o x_graph
ele vai adicionar o valor de x. Dessa forma, toda vez que a gente rodar o nosso gráfico, né, ele vai estar adicionando mais um valor. Nesse caso aqui, ele vai adicionar mais 27 valores, né? Eu vou pedir então para plotar quase todos esses valores, poucos desses valores, então eu vou colocar aqui de 0 até 3, porque aí a gente vai ter o ponto 0, ponto 1 e o ponto 2. O mesmo para esse daqui, então de 0 até 3, para vocês verem essa secante aqui que passa para essa reta que forma o próximo ponto. Vamos colocar para rodar de novo. Tá aí então. O que acontece? Para descobrir, vocês lembram que esses dois eram os pontos que a gente tinha? Esse aqui é o ponto novo. Uma reta que passa entre esses dois, pega esses dois pontos aqui, né? Ela pega mais assim, mais deitada. Então ela vai atingir mais ou menos bem por aqui assim, e ela vai descer para a nossa função. Agora a gente vai pegar esse valor e esse valor, vai fazer a nova secante e vai pegar o próximo valor. Qual que é o problema dessa função? O nosso f de x aqui, né? F de x0 e f de x1, algumas vezes eles se aproximam muito. Então a nossa reta, ela tende a ficar muito grande, então ela se afasta muito da nossa raiz. E é por isso que ela precisa de muitas iterações para proceder. Agora a gente pode então fazer esse nosso segundo exemplo, e aí eu vou mostrar para vocês que ele é bem melhor, que ele vai bem mais rápido. Então vamos lá, vou copiar essa parte daqui, né? Então aqui é 1 agora. Agora na nossa função estudada a gente vai ter o seguinte, return menos x mais exponencial de menos x, só que a gente vai precisar de importar uma biblioteca qualquer, tanto a math quanto a numpy é suficiente para o que a gente precisa. E tá aí agora o nosso valor. Eu posso colocar como um comentário ou não, lembrando que na função, quando a gente tem o return, ela para de ler o resto da função, né? Então, quando a gente pegar essa função e a gente plotar, a gente vai ver mais ou menos como é que vai funcionar. Eu vou pegar isso aqui para colocar só os dois gráficos, os dois pontos iniciais, para vocês verem como é que está ficando. Vamos lá, vamos rodar. Agora, nossa raiz, vamos ver, tivemos um problema. Acho que eu entendi o problema. Vamos fazer igual esse daqui, então, que não vai ter esse problema. Vamos copiar e colar para ficar mais rápido. Aqui a gente vai colocar uns. Aqui a gente também vai colocar uns. E aqui a gente vai colocar uns. Acho que dessa forma o nosso problema foi contornado. Vamos conferir. Tá aí, então, com 4 iterações, 5, né? Considerando que nosso n é igual a 0, a gente já conseguiu uma precisão suficientemente boa. Agora vamos alongar o gráfico. Bem, a gente pegou pontos muito bons, né? Então, esse aqui é o 0, esse aqui é o 1. Quando a gente traça a nossa secante, a gente vai pegar um ponto bem próximo já daqui. E aí a gente já vai ter um próximo ponto. Vamos colocar então aqui 3. E aqui também. Para vocês verem como é que vai ficar. Tá aí, então nosso ponto 3 ele também já está bem próximo da nossa raiz. Vamos dar um zoom, né? Aí ele já está bem próximo de 0, mas ele ainda não está próximo o suficiente. E é por isso que ele vai fazer 5 iterações para nós. Vamos apagar esses traços aqui. E aí a gente vai ter todos os nossos pontos que foram gerados pelo nosso método da secante. Então vou colocar algumas coisas aqui. Lembrando então que isso aqui é a nossa função. São os pontos para o gráfico, né? Pontos da secante para o gráfico.
Essa aqui é a nossa, são pontos da função estudada. E esses aqui são os plots. Vamos rodar mais uma vez para ver se vai dessa vez. Tá, então a gente pode ver que tem um condensadinho de triângulos amarelos aqui. E esse condensadinho de amarelo são os nossos pontos que eles vão chegando perto. Caso você queira ver todos esses todos esses valores aqui, né, de x, você pode colocar um print dentro desse loop aqui, que vai dar tudo certo. Ele vai te mostrar todos os valores de x1. Bem, com essa aula a gente já viu, então a gente já viu o método da secante. A gente percebeu que o método da secante ele realmente traça uma reta entre dois pontos e ele pode contornar o nosso problema de Newton-Raphson quando a gente não tem a derivada da nossa função, a gente não tem uma função contínua, né, e derivável. Além disso, a gente pode juntar tanto o método de Newton-Raphson quanto da secante, diminuindo essa diferença entre x0 e x1 para um valor de delta. Então, a gente teria como se fosse uma derivada aqui, né? Lembrando que f de x0 menos f de 1 sobre x0 menos x1, se a gente colocar isso aqui para x1 tender a x0, ou x0 tender a x1, a gente não vai ter nada mais do que uma derivada, né? E aí vai ficar a função dividido pela sua derivada. Mas a gente pode encontrar alguns problemas com isso e é por isso que eu não vou mostrar para vocês. Então, essa foi a aula de método da secante e até a próxima.